No vídeo de hoje, a gente vai usar o método do intervalo fechado para determinar os pontos de extremo absoluto dessa função aí, da f de x igual a 3 menos x por x elevado a 2/3 no intervalo fechado de menos 1 a 2. Ah, mas professor, eu não sei o que é o método de intervalo fechado. Bom, então me segue no Instagram, no @mcheckbortolan, que lá você vai saber exatamente o que é o método do intervalo fechado e por que ele funciona para encontrar os pontos de máximo absoluto e mínimo absoluto de uma função contínua num intervalo fechado, como é essa que nós estamos trabalhando. Então, se você já viu lá no Instagram, você sabe que esse método consiste de 3 passos. E o primeiro deles, que é o passo 1, é o de determinar os pontos críticos dessa função f. Então, a gente vai determinar os pontos críticos de f no intervalo aberto menos 1, 2. Então, eu pego o intervalo fechado aqui, mas eu quero encontrar só os pontos críticos que caem no intervalo aberto. E como é que são os pontos críticos mesmo? Bom, são os pontos onde a função ou tem derivada zero ou não tem derivada. Para isso, então, a gente precisa calcular a derivada dessa função. Então, se você calcular a derivada dessa função, eu já calculei ela em alguns outros vídeos, mas vamos calcular de novo. Aqui, a gente faz pela regra do produto. Então, fica a derivada da primeira, que é menos 1, vezes a segunda sem derivar, então dá menos x elevado a 2/3, mais a primeira sem derivar, então é 3 menos x, vezes a derivada da segunda. Então, como a gente deriva x elevado a 2/3, fica 2/3 de x elevado a 2/3 menos 1, e esse 2/3 menos 1 aqui no expoente é o menos 1/3. Então, isso nada mais é do que menos x elevado a 2/3 mais 6 menos 2x sobre 3x elevado a 1/3. Quando eu coloco isso tudo num denominador comum, que é o x elevado a 1/3, aqui eu fico com menos 3x elevado a 1/3 vezes x elevado a 2/3, então eu vou ficar com 1/3 mais 2/3, que é 1. Eu fico com menos 3x mais 6 menos 2x. Então, essa derivada ficou 6 menos 5x sobre 3 elevado a x a 1/3. Então, de cara, a gente já vê que o x0, né, o x0 igual a 0, é um ponto crítico. Por quê? Porque é um ponto onde essa função derivada não está definida, ou seja, essa f não é diferenciável no zero. Então, é um ponto crítico de f no intervalo menos 1, 2, o zero cai aqui dentro. E a gente vê também que o ponto 6/5 é um ponto onde essa derivada dá zero. Então, o x0 igual a 6/5 também é um ponto crítico de f. 1, menos 1, 2. Então, primeiro passo feito, encontramos os pontos críticos dessa função f nesse intervalo, e a gente parte para o passo 2. Qual que é o passo 2? O passo 2 é montar uma tabela. Qual tabela? A gente monta a tabela x, f de x, e na primeira coluna, a gente coloca os pontos extremos do intervalo, ou seja, o ponto onde o intervalo começa, que é o menos 1, e o ponto onde o intervalo termina, que é o 2, e todos os pontos críticos que a gente encontrou no passo 1. Então, nesse caso, o 0 e o 6/5. E aí, o que a gente faz? A gente pega para cada um desses pontos e calcula a f neles. Então, no menos 1, quanto é que vai ficar? Vou ficar com 3 menos menos 1, então dá 4. E aqui é como
esse cara aqui é a raiz cúbica de x ao quadrado. Então, quando eu calculo menos 1 ao quadrado dá 1, a raiz cúbica é 1, então ficou 3 menos menos 1, que ficou 4. Certo? No 2, eu vou ficar com 3 menos 2, que dá 1, e a raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é a raiz cúbica de 4. Então, eu vou ficar com a raiz cúbica de 4. No 0, essa função aqui dá 0, dá 3 vezes 0, então ela é 0. E no 6/5, vamos ver quanto é que fica, né? Então, vamos ver aqui. No 6/5, eu vou ficar com 3 menos 6/5 pela raiz cúbica de 6/5 ao quadrado. Então, aqui a gente ficou com 15 menos 6 sobre 5 vezes raiz cúbica de 36 sobre 25. E aí dá 15 menos 6, dá 9/5 pela raiz cúbica de 36 sobre 25. Então, esse é o valor aqui para os 6/5, é a raiz cúbica de 36 sobre 25, vezes... Opa, esqueci aqui do 9/5, vou colocar ele aqui. Então, 9/5 vezes raiz cúbica de 36 sobre 25. Então, essa é a nossa tabela para o passo 2. E aí, o passo 3, que eu gosto de fazer junto com o passo 2, é simplesmente ver nessa tabela e achar na segunda coluna qual é o maior valor e qual é o menor valor. Você fazendo uma análise rápida, olhando para esses valores, você consegue descobrir que esse aqui é o maior valor, o 4. Ele é maior do que todos esses, claramente ele é maior do que a raiz cúbica de 4, e ele também é maior do que esse número aqui. E o menor valor a gente vê mais claramente ainda, que é esse, é o 0. Todos os outros números são positivos. Então, essa determinação aqui, de quem é o maior e quem é o menor, é o que eu costumo chamar de passo 3. É fazer essa identificação. E aí, uma vez que a gente fez essa identificação, o x correspondente ao maior valor é o ponto de máximo absoluto. Então, aqui, o x0 igual a menos 1 é ponto de máximo absoluto. E o ponto, então, esse aqui, né, que a gente achou, que é correspondente ao maior valor, é o ponto de máximo absoluto. E o correspondente ao menor valor é o ponto de mínimo absoluto. Então, e o x0 igual a 0 é ponto de mínimo absoluto dessa função f de x igual a 3 menos x por x elevado a 2/3 no intervalo de menos 1 até 2. Certo? Então, assim, com o método de intervalo fechado, simples, e a gente consegue encontrar o ponto de máximo absoluto e o ponto de mínimo absoluto. Poderiam ter mais pontos? Pode ser que nessa segunda coluna aqui tenha mais de um valor que seja o maior. Por exemplo, poderia ter um 4 e outro 4. Aí os dois valores que dão 4 seriam os dois possíveis pontos de máximo absoluto da função. E assim por diante. Só para a gente terminar e ver de fato como é que fica isso graficamente, esse é o gráfico da função f de x igual a 3 menos x por x elevado a 2/3, plotado só no intervalo menos 1 a 2. Eu fiz esse gráfico lá no Desmos, que é em desmos.com, se vocês quiserem olhar, uma ferramenta muito boa. E a gente vê que, de fato, nesse intervalo aqui está o maior valor da função, que é o correspondente ao menos 1, que é o ponto
de máximo absoluto que nós achamos com o valor 4. E a gente vê que o mínimo absoluto é aqui em 0. Então, o 0 é o ponto de mínimo absoluto com o valor mínimo 0. Certo? Então, com esse método bem fácil, você consegue fazer essa análise para qualquer função contínua definida num intervalo fechado. É isso aí. Até a próxima.